Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. O Brasil é um país marcado por lugares comuns. Por exemplo, aqui muito se fala sobre a importância da educação, mas pouco se investe na área e quase nada se lê sobre o tema. Como consequência, as educadoras e os educadores permanecem desvalorizados, ora tratados como heróis ou tratados como culpados pelas mazelas educacionais. Jamais, no entanto, são respeitados pelo que realmente são, profissionais formados pela filosofia e pelas ciências da educação. Outra consequência é que as escolas públicas, via de regra, permanecem marcadas pela precariedade. Este é um trecho de artigo escrito pelo nosso entrevistado para o jornal digital Nexo. Olá, eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. Nós estamos começando a série de entrevistas do podcast Educação em Destaque para este período de festas, de férias, de recesso e começo do ano. Fique com a gente, o nosso entrevistado de hoje é o educador Daniel Cara. Aliás, o Daniel está aniversariando amanhã, então vamos começar parabenizando o nosso convidado. Daniel Cara é professor doutor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, na cadeira de Fundamentos Econômicos da Educação e Política e Organização da Educação no Brasil. De 2006 a 2020, o Daniel foi coordenador geral da campanha nacional pelo direito à educação, onde segue como integrante do comitê diretivo. Em 2015, ele foi laureado pela Câmara dos Deputados, em nome do Congresso Nacional, com o Prêmio Darcy Ribeiro, sendo reconhecido pelo Parlamento Brasileiro como a principal liderança da sociedade civil na promoção do direito à educação no Brasil. Olá, Daniel, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para esta conversa. É um prazer te receber no podcast Educação em Destaque. Olá, Francisco. Bom, em primeiro lugar, é um prazer conversar contigo e conversar com todos os seus ouvintes. Daniel, você tem um currículo gigante. Eu até poderia tomar metade do nosso programa lendo ele aqui, mas acho que seria mais interessante você mesmo contar um pouco da sua trajetória para os nossos ouvintes. Então, conta pra gente, quando e onde nasceu o Daniel Cara e como foi o seu processo educacional e por que você escolheu ser educador? Essa pergunta é boa, porque onde eu nasci tem tudo a ver com a minha luta pelo direito à educação. Eu nasci em São Paulo, na cidade de São Paulo, mas na periferia da cidade de São Paulo, no extremo noroeste aqui da nossa cidade. Eu nasci em Pirituba, depois fui morar no Jaraguá e voltei para Pirituba. Quando eu morei no Jaraguá, eu moro no Jaraguá durante todo o meu ensino fundamental, anos finais e ensino médio. Quando eu morei no Jaraguá, eu morava na Cidade da Abril, Gleba 4, no ponto final da linha 8594, que é uma das linhas mais extensas da cidade de São Paulo. É um ônibus que sai ali da Cidade da Abril e vai até a Praça Ramos de Azevedo. E em 92 eu presto o vestibulinho da ETESP, prestei de várias escolas, ETESP, Basílides Godoy, na época era separado o vestibulinho, porque a ETESP era uma escola de mais qualidade, enfim, era uma escola muito forte. E aí eu prestei o vestibulinho na ETESP, no Basílides Godoy, que não fazia parte do Centro Paula Souza, hoje faz parte do Centro Paula Souza. Prestei também na Escola Federal de São Paulo, passei na ETESP no curso que eu queria e só passei na terceira chamada, inclusive, né? Foi uma luta. Na Federal e no Basílides eu até passei na primeira chamada, mas eu queria estudar na ETESP. E eu acordava para estudar na ETESP de 93 até 94, e depois de 95 eu estudo à noite, é uma regra da escola, né? Os estudantes estudam no período noturno, mas em
93, 94, eu acordava todos os dias às 4h30 da manhã, pegava o ônibus às 5 e pouquinho, né, 5h15, 5h10, o ônibus Cidade da Abril 8594, com o caminho para Praça Ramos de Azevedo, chegava na estação Marechal Deodoro do metrô, descia, pegava o metrô, descia na Sé, fazia a baldeação, pegava a linha azul, ia para Tiradentes, descia na estação Tiradentes e praticamente já estava dentro da ETESP, porque a ETESP se localiza dentro da FATEC. É uma escola que se localiza dentro da Faculdade de Tecnologia, do principal campus da Faculdade de Tecnologia de São Paulo. E a qualidade da educação da ETESP era tão grande que foi esse o principal motivo de eu querer lutar pela educação. Fui presidente do Grêmio, o Grêmio Estudantil 28 de Março, como se chamava na época. A nossa gestão chamava GRIT, que é Grêmio Independente de Todos os Estudantes, porque era um Grêmio que tinha independência partidária, não tinha vínculo com nenhum partido. A gente concorre no primeiro ano, já em 93, perde por pouquinho, aí em 94 ganha com esmagadora maioria. Eu assumo o Grêmio e percebo a qualidade da educação da ETESP. E é por isso que eu queria lutar pelo direito à educação. Eu acreditava que todos os estudantes merecem aquela escola pública que é, já por muitos anos, né, considerando Enem, Prova Brasil, foi considerada ou a melhor ou uma das melhores escolas públicas do país, né? E era uma escola que era em período integral, no primeiro e no segundo ano do ensino médio. No terceiro ano era período noturno, concomitante ao trabalho, mas foi a escola que fez toda a diferença na minha formação. E dá para dizer que é por isso que eu escolhi ser educador. É claro, já tinha um incentivo familiar, minha mãe era muito interessada em educação, educadora popular, tinha uma base freiriana muito forte, mas a diferença da qualidade da educação do que eu verificava nos meus bairros, Pirituba e Jaraguá, e aquilo que eu verificava na ETESP, essa desigualdade, a luta contra essa desigualdade foi o que me motivou a ser um educador. Daniel, como você se descobriu militante em defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, e quais são as suas inspirações nessa descoberta? Eu me descobri sendo um militante político muito cedo, muito antes até de ter entrado na ETESP, né? Eu me descubro como militante político na eleição para prefeito de São Paulo em 1985. Muito garoto, eu tinha 7 anos, 7 anos. E mas eu me interessava por política, me interessava por pela cidade de São Paulo, pelo debate eleitoral, e aí é por isso que eu começo a acompanhar as questões. Mas eu viro um militante político da educação no Grêmio Estudantil 28 de Março da Escola Técnica Estadual de São Paulo, DETESP. Quando eu fiz ensino médio, que era o ensino médio integrado, que era o ensino médio a grade completa, né, de todas as disciplinas tradicionais, mais educação técnica profissionalizante de nível médio, eu fiz o curso de processamento de dados. E ali eu me descubro um militante da educação, mas eu era militante político muito antes disso, mesmo garoto. Eu era apaixonado pela luta política, pela necessidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas, de mudar a história das pessoas, de constituir políticas públicas pela justiça social contra as desigualdades. Então, esse foi o meu caminho. Na prática, eu nunca pensei em fazer outra coisa. Quando eu era garoto, eu até tinha vontade de jogar futebol, mas eu era tão ruim que eu só passei no Palmeiras. Na época, a base do Palmeiras era horrível, até recentemente ela era horrível, né? E aí é por isso que eu consegui jogar no Palmeiras, joguei lá futsal, campo, mas queria ser um jogador e ao mesmo tempo fazer militância política, né? A política para mim não é uma atividade profissional, ainda que existam políticos profissionais, eu não gosto dessa perspectiva. A política tem que ser uma atividade pautada no bem público, não é profissão. Política uma atividade que você exerce constantemente. Em alguns casos, algumas pessoas têm mandato, mas independentemente de mandato, as pessoas podem fazer política e devem fazer política, né? Ter uma participação cidadã plena. E é isso que eu acredito, é o que eu construo há muitos anos, né? Mais recentemente, né, nos últimos 14 anos, a partir da campanha nacional pelo direito à educação. Fala pra gente um pouco sobre a sua relação com a campanha nacional pelo direito à educação e como você chegou à coordenação da entidade, onde atuou ali como coordenador por 14 anos. Essa é uma história bonita. Eu participei do colegiado da ação educativa, que foi a entidade que trouxe
a campanha nacional pelo direito à educação para o Brasil, porque naquela época, em 98, várias entidades no mundo, a partir de 97, mas fortemente em 98, várias entidades no mundo decidem criar, articulando sindicatos, ONGs que lutam por direitos, no caso, direito à educação, mais movimentos sociais buscam articular e financiadores internacionais, né, buscam articular uma campanha global pela educação. E percebem que só a campanha global pela educação não adianta, precisava criar também uma campanha nacional pelo direito à educação em cada país. E o Brasil é parte desse processo, e no colegiado que aprova isso em 98, na ação educativa, então as discussões começam em 97, 98, os países são consultados, a ação educativa era quem representava o Brasil nesse processo. No colegiado, resistindo, inclusive, porque muita gente era contra criar a campanha nacional pelo direito à educação, eu participo da decisão de criar. A campanha é fundada um ano depois, no dia 5 de outubro de 1999, na Central do Brasil. E eu acompanhei a criação da campanha, eu fui decisivo na votação para a criação da campanha. Na época, a campanha era coordenada pela ação educativa. Na prática, a primeira coordenadora geral da campanha nacional pelo direito à educação é a Denise Carreira, que vai de 2003 a 2005. Naquele momento, eu fazia mestrado e coordenava um projeto chamado Grêmio Informa, que era um projeto que formava grêmios estudantis em escolas públicas extremamente vulneráveis em bairros marcados por violência. E por conta desse meu trabalho, que era muito sólido, e pelo fato de que eu fui o primeiro vice-presidente da história do Conselho Nacional de Educação, eu fui uma pessoa que participou ali da construção do Conselho Nacional de Educação, considerando esse processo como um todo, a Denise Carreira ela decide sair da campanha e eu faço parte do processo seletivo, concorri com outras pessoas, fui aprovado e ingresso na campanha nacional pelo direito à educação como coordenador, porque eu sempre fui militante da campanha, mas como coordenador eu ingresso no dia 1º de junho de 2006, oficialmente. E aí foram várias vitórias impressionantes, né? A história muito bonita que a gente constrói coletivamente. Eu tive a honra de coordenar e liderar esse processo, mas aqui resumindo de forma muito sintética, porque foi muito mais do que isso, mas em termos das principais conquistas, a gente aprova a emenda à Constituição 53 de 2006, depois a Lei de Regulamentação do Fundeb, 11.494, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação ganha o Prêmio Darcy Ribeiro 2007. Depois a gente aprova a Lei do Piso, apoiando a CNTE, que é quem protagoniza essa história, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. E em 2009, então isso é 2008, a Lei do Piso. 2009 aprova, com muita força, a emenda à Constituição 59 de 2009, que é a principal reforma constitucional da história da educação. Em 2010 a gente defende o piso e vence contra os governadores o piso do magistério no Supremo Tribunal Federal. Nesse caso a campanha é decisiva porque é uma entidade que não está diretamente relacionada com o interesse dos trabalhadores, então não é corporativista o mandato. Eu tenho toda a defesa ao trabalho sindical e trabalho corporativo, para deixar claro. Mas o mandato da campanha é um mandato em defesa do direito à educação. Então 2010... 2011 a gente mergulha nas lutas pelo Plano Nacional de Educação. Em 2012 apoia o movimento negro, o movimento do sem universidade, mas também participa de audiência, articula, briga, etc. Pela lei das cotas, 2012. 2013, lei do petróleo para a educação, dos recursos petrolíferos para a educação e saúde, mas principalmente para a educação. 2014 aprovamos o Plano Nacional de Educação com 10% do PIB custo aluno qualidade. Custo aluno qualidade o que é? É garantir o padrão de escola que a ETESP, a Escola Técnica Federal, enfim, as melhores escolas públicas têm para todas as escolas públicas, né? Então, isso entra no Plano Nacional de Educação. E aí, 2019 e 20, a luta pelo Fundeb, em que a gente vence as fundações empresariais, o Rodrigo Maia, vence as associações empresariais, em especial a ONG Empresarial Todos pela Educação, vence o Jair Messias Bolsonaro, o Paulo Guedes, aprova o Fundeb. Não é o Fundeb perfeito, mas foi uma vitória estrondosa em 2020. Em 2020 eu deixo a coordenação da campanha para ingressar como docente da Universidade de São Paulo,
para também, né, viver novos ares, viver uma nova perspectiva, mas permaneço como dirigente da campanha nacional pelo direito à educação. Daniel, na condição de coordenador da campanha de 2006 a 2020, você viveu 10 anos de governos petistas, o período de 2006 a 2016. Como você avalia então a relação dos governos Lula e Dilma com a pauta da educação? Olha, os governos Lula e Dilma, todas as nossas vitórias não seriam possíveis se não fossem governos progressistas. É sempre bom lembrar, e você sabe disso, Francisco, que a gente brigou muito com o governo Lula, especialmente Lula 2. O Lula 1 era mais tranquilo o diálogo, mas a pauta da educação avançou até menos. Mas o melhor ministro da educação dos governos Lula e Dilma foi o Tarso Genro, em termos de diálogo, de respeito à sociedade civil. Segundo o mandato do presidente Lula, segundo o governo Lula, foi difícil a relação com o Fernando Haddad, mas a gente tinha uma relação contínua. Primeiro mandato da Dilma foi também difícil, porque a Dilma já é mais cintura dura, muito parecida com a Haddad, que também não é uma pessoa hábil na articulação política. E Dilma 2 foi muito difícil, porque aí a Dilma sofreu um golpe, a gente lutou contra o golpe de 2016 com todas as forças. Eu estive no Palácio do Planalto, fiz discurso em favor do mandato presidencial legítimo da presidenta Dilma. Ou seja, a gente tinha uma relação conflitiva, mas era uma relação de diálogo, porque a gente acreditava, eu acredito de fato, que era possível ter feito mais. Na educação superior pública, eu acredito que especialmente o governo Lula 2, em relação ao Reúne, o programa de expansão e melhoria da infraestrutura e da qualidade das universidades federais, foi muito feliz. ProUni Fies, eu acredito que são programas emergenciais, mas especialmente o Fies virou uma bomba relógio orçamentária. Hoje o Fies custa uma barbaridade, quase como custam as universidades federais. Então teve esse caráter privatista que eu não concordo. E na educação básica eu acredito que os governos foram ruins em relação àquilo que poderia ter sido, especialmente com essa obsessão pelo IDEB, que é um índice que tem a sua importância, mas é uma importância que tem que ser muito menor do que é posta no debate público. Eu acredito que a educação básica ficou sem rumo. O rumo da educação básica é só atingir os conceitos nas avaliações de larga escala. Isso é pouco, né? É insuficiente. Muito pouco Paulo Freire, muito pouco Anísio Teixeira. Então, na educação básica, eu considero que foram governos fracos, sinceramente. E isso não pode ser assim, especialmente agora que o Brasil vai ter que reconstruir toda a sua infraestrutura de políticas públicas, não pode manter o erro, né? Então, eu avalio na educação superior como bom, em relação à educação superior pública, ótimo, em relação ao caráter privatista, é o que reduz a consideração, né, a nota do governo. Em relação à educação básica, eu acho que foi muito fraco, né? Até porque é aquilo, nenhum ministro da educação da história dos governos Lula e Dilma entendem de educação básica e conhecem escola pública. Esse é um fato, é dolorido, mas é um fato e isso precisa mudar. E o governo Temer, ainda que tenha sido breve, há alguma consideração a fazer sobre ele no que se refere à educação? O governo Temer ele representou a entrega total da gestão ministerial da educação para as fundações e associações empresariais. Isso decorreu da reforma do ensino médio e da Base Nacional Comum Curricular. O que é a Base Nacional Comum Curricular? É a base nacional curricular para formar o indivíduo neoliberal, que é aquele que acredita que é empreendedor de si mesmo. O que é a reforma do ensino médio? É o mesmo que a Base Nacional Comum Curricular, com agravante. Forma o trabalhador para o mercado de trabalho desregulamentado pela reforma trabalhista do Michel Temer e pela reforma da Previdência do Jair Messias Bolsonaro. E o governo Temer é um governo que traz um prejuízo estrutural para a educação brasileira, né? Ele começa a implementação sectária das políticas neoliberais que depois vão continuar no governo Bolsonaro. A partir de 2019, início do governo Bolsonaro, existe um consenso entre educadores não bolsonaristas de que a educação tem sido vítima de um processo de destruição como jamais se viu no país. Como você avalia esse período? O governo Bolsonaro, na minha opinião, ele é a continuidade do governo Temer. O que ocorre? O governo Temer é uma aliança entre ultraliberais ou neoliberais com
ultra-reacionários. O governo Bolsonaro é um governo ultra-reacionário em alianças estratégicas com os neoliberais. Sem dúvida nenhuma, o governo Bolsonaro é pior, porque ele é obscurantista, ele é anticientífico, ele ataca a educação, mas é uma continuidade do governo Temer. Nunca ocorreu uma destruição das políticas educacionais, como se observa desde o governo Temer, mas mais aprofundadamente a partir de Bolsonaro. E foi um período nefasto, né? A gente teve várias vitórias contra o governo, é importante dizer, nós enterramos o Futurice, que era a política de privatização da educação superior, nós vencemos no Supremo Tribunal Federal Escola Sem Partido, a gente venceu o Fundeb aprovando um texto que é um texto sólido, né, na Constituição, coloca o Fundeb como Fundeb permanente. Então a gente teve vitórias importantes contra o governo Bolsonaro. Agora, o que se destrói é o esgarçamento do tecido social e as instituições, o ataque do Bolsonaro ao INEP, o ataque do Bolsonaro à educação básica, ao Programa Nacional do Livro Didático. Então, o que eu avalio é que o Bolsonaro achava que ia conseguir derrubar as políticas públicas, as instituições educacionais, por nocaute. Isso não acontece, não é possível. Então ele tenta derrubar por pontos, ele vai esgarçando os limites, vai desconstruindo as políticas aos poucos e a gente tem que reconstruir tudo a partir de 2023, porque com trabalho, seriedade, sem cantar a vitória antes do tempo, eu acredito que é mais do que possível vencer a eleição do ano que vem e reconstruir o Brasil a partir de 1º de janeiro de 2023. Na sua opinião, Daniel, de que forma a pandemia agravou e agrava, porque ela ainda não acabou, né, a situação da educação já tão atacada pelo governo Bolsonaro? A pandemia ela agravou todas as desigualdades e no caso da educação as desigualdades educacionais. A pandemia ela gera claramente um efeito perverso, que é o fato de que quem estava já em dificuldade fica mais em dificuldade. A vulnerabilidade ela se torna mais profunda e quem está fora da cadeia de vulnerabilidade consegue até viver com mais acúmulo de renda, né? Então a pandemia ela escancara a crueldade do neoliberalismo, que é o modelo consagrado do capitalismo a partir da década de 70 do século passado. Aos poucos, todos os países ocidentais vão se tornando neoliberais. Repito, ocidentais, porque no caso do Oriente, vários países não ingressam nesse equívoco, como por exemplo a China, embora seja um país muito desestruturado, mas a Índia também não vai por esse caminho. O neoliberalismo ele é uma estratégia perversa de fazer com que os países fiquem nos lugares onde eles já estão, ou seja, no caso do Brasil, como um país periférico dependente, né, em termos do capitalismo global. Então a pandemia ela escancara tudo isso que eu estou dizendo, né? E no caso da educação, o que acontece? A escola é um equipamento que, com todos os problemas de precariedade, ele ainda é muito melhor do que as condições de infraestrutura das casas dos estudantes. E por conta da pandemia e da forma como o governo Bolsonaro atuou na pandemia, o resultado que ocorre, que é catastrófico, é que os estudantes voltam para suas casas, não têm acesso à internet, as casas têm condições que são muito ruins, infelizmente por conta da vulnerabilidade, e aí tem uma queda enorme de aprendizado. Agora, é possível recuperar o aprendizado. É sempre bom dizer isso, né? Porque a mania agora é dizer que o aprendizado ele nunca vai ser recuperado, que o prejuízo ele é um prejuízo infinito. Isso é mentira. Só quem não entende de educação pensa um absurdo desse. É sempre possível reconstruir. A pandemia pode até ser um tema gerador de debates nas escolas para abordar física, química, biologia, matemática, língua portuguesa, história, geografia, tudo pode ser tratado a partir da pandemia. Em escolas que têm filosofia, sociologia, a questão do luto, enfim, tem todo um caminho para a gente trilhar e de que dá para recuperar o tempo perdido, né, por conta da pandemia e os erros do governo Bolsonaro. Mas é preciso ter vontade política para isso, né? Então, mais do que ficar acusando de que o prejuízo é irreversível, as pessoas deviam se preocupar em buscar soluções. É assim que a gente está trabalhando, né? Eu, a partir da Universidade de São Paulo, mas também como dirigente da campanha nacional pelo direito à educação, nessa condição, que eu saio da coordenação, mas sou convidado a compor o comitê diretivo.
Daniel, para que a educação brasileira cumpra o papel de ser instrumento de emancipação social, política e econômica do povo, quais são os maiores desafios a serem superados? Os maiores desafios para a educação de fato cumprir com a sua missão constitucional, ser esse instrumento fundamental de emancipação social, política e econômica do povo, e é exatamente isso que está posto na Constituição. O artigo 205 vai dizer que a missão da educação é uma missão tripla. É o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, portanto, emancipação social e política, e seu preparo para a vida produtiva, para o mundo do trabalho, que é a emancipação econômica. Então, observa que a Constituição já dá a chave, né? Mas para fazer com que isso aconteça, eu acredito que são dois desafios fundamentais. O primeiro desafio é garantir financiamento adequado da educação. O segundo desafio fundamental é entregar a educação para as educadoras e para os educadores. Eu estou cansado de fazer debate público na área de educação, mesmo em relação aos ministros, mesmo de governos progressistas como Dilma e Lula. Estou cansado de fazer debates educacionais com pessoas que não entendem nada de educação, nunca prepararam uma aula, nunca fizeram um plano de aula em escola de educação básica, nunca leram um clássico da pedagogia. Então é preciso garantir que a educação seja entregue para as educadoras e para os educadores. E aí certamente o projeto educacional vai ser melhor e vai ser mais palpado, mais alicerçado, melhor dizendo, na realidade. Para começarmos a construir um futuro melhor, o futuro desejável e desejado na educação, o que é possível e desejável fazer agora? Agora, eu acredito que a gente precisa lutar por uma vitória contra o Bolsonaro e o bolsonarismo. Isso é o tema mais urgente. E, para além disso, a gente precisa construir um processo político sólido no Brasil que coloque a educação, a saúde e o acesso ao trabalho, né, o trabalho e renda, como sendo as prioridades fundamentais do país. Eu creio que isso é imprescindível, nunca aconteceu, e nunca de maneira articulada. Trabalho, educação, saúde e assistência social, não dá para esquecer, não é um tripé, é um quadrilátero de necessidades que nós temos, mais urgentes, e eu acredito que isso passa por um projeto de reconstrução do Brasil. Daniel, foi um prazer receber você aqui no podcast Educação em Destaque. Você sabe que você é uma inspiração para quem luta pela educação e sabe a importância dela para transformar o mundo. Portanto, eu gostaria muito de te agradecer. Quero dizer muito obrigado pela entrevista, que foi uma verdadeira aula aqui para a gente. E fica à vontade aí para as suas considerações finais. Francisco, eu só tenho a agradecer o convite. Foi um prazer poder conversar contigo, conversar com seus ouvintes. Fico à disposição e creio que esses instrumentos, como esse podcast e vários outros instrumentos que estão surgindo, são fundamentais, especialmente mobilizados por pessoas que de fato têm compromisso com a educação, como é o seu caso. Então, é um prazer estar aqui com você, um abraço, conte sempre comigo e vamos juntos vencer o Bolsonaro e o bolsonarismo em 2022. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. Um feliz ano novo para você e para a sua família. Eu espero que seja um ano de muitas realizações e superações de todos os obstáculos. Como você sabe, este programa é feito com muita dedicação para você que gosta de conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, e o Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifespar. E você também pode apoiar este podcast. Procure por Educação em Destaque no Instagram, onde o nosso perfil é educação.destaque. No Facebook, nós somos Educação em Destaque, e também no YouTube. Então você pode se inscrever no YouTube e seguir o nosso canal. E como você sabe, todas as sextas-feiras nós temos conteúdo novo por aqui. Nós também estamos nas plataformas de podcast. Você pode acessar e ouvir o nosso programa pelo Spotify e também pelo Deezer. Se inscreva então no nosso canal
no YouTube, compartilhe o nosso conteúdo aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, e assim você vai fazer com que o nosso conteúdo chegue cada vez mais longe. Então é isso, mais uma vez, muito obrigado, tenha uma ótima semana, um excelente ano, tudo de bom, celebre muito o ano que está chegando, certamente será um ano com muitos desafios, mas precisamos de disposição renovada, e é isso que eu desejo a cada um e a cada uma de vocês que nos acompanham aqui todas as sextas-feiras e a qualquer dia da semana também, já que o conteúdo fica disponível. É isso aí, muito obrigado, nos encontramos na próxima semana. Até lá, um grande abraço e tchau!